Eu sempre falo, vamos entrar para a renda variável. A gente precisa entrar para a renda variável. Mas não significa que a porta de entrada deve ser a renda variável. A porta de entrada é a renda fixa. Então, vamos lá. Qual a grande diferença de renda fixa para renda variável? Qual a grande diferença de renda fixa para renda variável? A diferença é justamente essa, que a renda fixa, ela sempre vai dizer assim, eu vou te pagar uma rentabilidade baseada em alguma taxa. Ela sempre está baseada em algo. Então, ou ela se baseia em alguma taxa, por exemplo, o Tesouro Selic se baseia na taxa Selic. O Tesouro IPCA se baseia no IPCA. O CDB, 100% do CDI, se baseia no CDI. Então, ele sempre tem alguma coisa para ele estar se baseando. Isso é a renda fixa. E, às vezes, ela não se baseia em nada. Às vezes, ela é fixa mesmo. A gente chama de investimento pré-fixado. Então, ele fixa e, independente de como as taxas vão oscilar, ele está prefixado. Então, tem investimento que diz assim, você vai ter rentabilidade de 7% ao ano até o vencimento. Então, até o vencimento, você vai ter essa exata rentabilidade. Não é juros simples, é juros compostos. Então, assim, quando ele começa, nesse ano ele me deu 7% de rentabilidade. No próximo ano, ele vai me dar os 7%, mas já houve um montante, porque o dinheiro que você investiu já cresceu, que já rendeu. Então, quando ele vai render de novo, ele já rende sobre aquele que já cresceu, que já cresceu, que já cresceu, que já cresceu. Isso que a gente chama de juros compostos. Então, a renda fixa é isso, ela sempre tem alguma coisa que ela se fixa. Ou ela já é prefixada, ou seja, ela é fixada de natureza, e quando ela não é fixada, mas ela está baseada em algo. Suzana, mas se ela está baseada em algo, por que ela não é fixada? Eu não entendi muito bem isso. Porque, por exemplo, o Tesouro Selic, ele se baseia na taxa Selic. Só que a taxa Selic pode baixar ou pode subir. Então, por isso que a gente fala, é fixada, mas não é fixa, assim. Então, por exemplo, por volta aí de novembro do ano passado, né, se eu não me engano, a taxa Selic estava em 5%. Então, ano passado, a Selic, Tesouro Selic, rendia 5%. Esse ano rende 2%. Então, significa que o rendimento diminuiu, mas ela é fixada, porque ela é baseada numa taxa exata. Por isso que a gente chama de renda fixa. E renda variável? Se a renda fixa varia, e a renda variável? A diferença é que a renda variável, gente, é a gente está investindo em empresas. Empresa, ela não tem nada fixo, tipo assim, invista na minha empresa, porque é certeza que nós vamos ter uma rentabilidade de 10% ao ano. Como que a empresa vai me dar essa certeza? Se pode ter uma pandemia, se pode ter um imprevisto, se pode pegar um fogo na empresa, se pode... Não existe nada de fixo quando a gente está falando de empresas, porque não tem como ser fixo. Agora, na renda fixa tem. Pode acontecer o que acontecer. A minha renda fixa é a minha renda fixa. E a maioria dos investimentos em renda fixa, elas têm segurança justamente por causa disso, porque ela é fixa e ela tem algo que a protege. Nos investimentos para o banco, o que me dá segurança? O Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Ou seja, todos os bancos têm essa garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se o banco tem essa garantia, eu posso investir em qualquer banco ruim, que tá tudo bem? Não é bem essa ideia, né? Ninguém quer... Sabe seguro de carro? Então eu posso bater meu carro na parede porque eu tenho seguro? Não é bem assim, ninguém quer usar o seguro, né? A gente quer ter o seguro para um imprevisto, mas ninguém quer usar o seguro. Então ninguém quer usar o FGC. Então a gente não quer investir num banco ruim também para não ter que usar um FGC. E qual é a segurança do Tesouro? Cara, a segurança do Tesouro, que no caso é emprestar o dinheiro para o governo, a segurança do Tesouro é simplesmente porque o Tesouro emite a moeda, gente, sabe? Se eles precisarem, eles vão imprimir mais dinheiro. Suzana, mas se imprimir mais dinheiro, a inflação vai subir. Cara, mas você vai ser paga. Tá? Então, dos investimentos que a gente sabe que tem segurança, a gente está falando de investimentos bons, né? Investimentos de porta de entrada. Tipo, não que investir na vida, preciso começar a investir. Tipo, totalmente nunca investir. Por onde eu começo?
O primeiro investimento da vida tem que ser a reserva de emergência. Eu falo isso constantemente aqui. E a reserva de emergência gera, assim, uma porrada de dúvidas, tá? Uma porrada de dúvidas mesmo. Até minhas alunas que estão comigo constantemente sempre têm dúvidas sobre a reserva de emergência. Hoje mesmo, na verdade ontem, uma aluna da T4 me mandou mensagem: minha reserva de emergência está na poupança porque eu estou com uma dúvida. E não tem que ter dúvida, sabe? Porque a gente está aqui para responder. Se você fica com a dúvida para você, aí é uma decisão sua, né? Uma decisão sua de você ficar com a sua dúvida guardada. Mas não tem que ficar com dúvida. Não fiquem com dúvida. Sabe aquele coleguinha? Sabe por que a gente fica com dúvida? Porque a gente sempre criticou o coleguinha que perguntava demais. Ah, esse coleguinha pergunta muito, a aula nunca acaba. Eu acho que vem dessa cultura. Que a gente fica, oh meu Deus, fica perguntando besteira. Não existe perguntar besteira, gente. Se o professor diz assim, agora é o momento de tirar dúvidas, e ele está com dúvida, paciência, se você pensa que é besteira. Para ele é uma dúvida importante. Agora, o que eu ficava chateada, sabe o que era? Aquelas pessoas que querem tirar dúvidas, mas na verdade elas já sabem. Sabe? Na verdade, ela já sabe a resposta. E quem não tinha esse amigo, né? Que na verdade ele já sabia a resposta, mas ele perguntava para mostrar que ele sabia.